Hello and how are you? A matéria de hoje da nossa classe serão os alphabets, ok? É interessante dizer que os alphabets in English têm um total de 26 letters, ok? E ele é idêntico ao alfabeto que nós temos em português. Até bem pouco tempo atrás, nós não tínhamos duas letras do alfabeto português, ok? Que eram o Y e o W. E essas letras foram incorporadas ao nosso alfabeto graças a um estrangeirismo que utilizou muito essas letras, ok? Então, na medida que a gente foi incorporando palavras do inglês sem uma alteração de vocabulário, né? Ou seja, as palavras foram tendo os mesmos nomes, e o exemplo de uma palavra do estrangeirismo é fast food, né? A gente foi incorporando e essas duas letras se tornaram necessárias no nosso alfabeto, em português também. Portanto, nós incorporamos essas duas letras no nosso alfabeto e, portanto, nós temos as mesmas 26 letters que temos no alfabeto em inglês. Agora, por que é importante que a gente saiba o alfabeto in English, né? Qual que é a utilidade do alfabeto em inglês? A principal utilidade do alfabeto em inglês é que, na maioria das vezes, principalmente para um aluno beginner, um aluno que está começando a aprender inglês agora, ele não consegue fazer uma pronúncia precisa das palavras, né? Ele ainda vai começar essa coisa da entonação e do sotaque, né? Então, o mais importante para ele nesse início não é nem a sintaxe, nem a ordem das palavras e os auxiliares que ele vai usar, e sim se fazer entendido, né? É ele conseguir entrar no restaurante, conseguir conversar com uma pessoa da imigração e se fazer entendido. E uma das técnicas, uma das ferramentas que a gente utiliza para ser entendido em inglês é o próprio alfabeto, é saber falar as letras, saber soletrar de uma forma adequada para que nós possamos melhorar a nossa comunicação, ok? Então ele é primordial, principalmente para o beginner. Mas ao longo do tempo a gente vai ver que o alfabeto é importante em qualquer situação, ok? Mesmo se você for um americano, você tem que ter um alfabeto apurado, porque na maioria das vezes você vai aprender palavras novas, novos vocabulários, e o alfabeto se faz necessário nesse momento. Então vamos às letters, ok? Começamos com A, B, C, D, ok? E aí aqui no D a gente já tem a primeira, o primeiro parênteses que a gente vai fazer, ok? Que esse D aqui vai ser pronunciado como D e não D, como vários alunos cometem, né? Esse equívoco. Então, D, E, F, G. E aí no G a gente vê o porquê dessa diferença, ok? Se a gente falar isso daqui como G, a gente vai entrar nesse mérito aqui do G, ok? Então nós não queremos ter esse equívoco na nossa linguagem. Quando a gente for falar D, a gente quer que as pessoas entendam D. E quando a gente falar G, a gente quer que as pessoas entendam G, ok? Lembrando também que aqui na letra I, ok? A gente tem a primeira pronúncia que entra em conflito com o português. Porque o nosso E em inglês é pronunciado como o nosso I em português. Aqui a gente vê a nossa primeira necessidade em se pensar em inglês. Porque quando você pensa nessa letra aqui, você precisa pensar ela como a letra I, letter I in English, e não como letra I em português, ok? Na hora que a gente for pensar em I, automaticamente essa imagem tem que vir à nossa cabeça, alright? Então essa é a primeira regra para se pensar em inglês, é você criar imagens na sua cabeça que façam com que uma coisa tenha um sentido na língua inglesa e não simplesmente na língua portuguesa. Dando sequência, F, G, H, I, J,
E aí, quando a gente chega no J, a gente tem uma dica muito interessante para dar aos alunos, ok? Quando nós falamos daquelas pessoas que, né, mexem os MCs, que agitam as festas e tudo mais, nós colocamos o nome de DJ neles. E em português nós não temos problema nenhum em falar DJ o tempo todo. Portanto, como não temos essa dificuldade em soletrar e pronunciar DJ, nós temos que lembrar do DJ na hora de pronunciar essas duas letras aqui, ok? Porque é exatamente as letras que são utilizadas para aquela profissão, ok? E todas as dicas que a gente for dando ajudam com que o aluno memorize melhor, né, a pronúncia da letra. Continuando, J, K, e eu quero que vocês percebam aqui no K que é importante também você manter uma coerência de pronúncias, ok? Como aqui no A eu utilizei essas duas letras aqui para dar esse som de A, eu vou utilizar essas duas letras sempre que eu for dar o som de A também. Seja no K, seja no J, ou seja simplesmente no A. A coerência é muito importante nesse momento. L, M, e aí perceba que os dois M significam que a gente vai puxar essa pronúncia do M, né? A gente realmente vai dizer o M no final da letra. M, ok? Mesma coisa aqui, iremos puxar o som da letra N. O, P, Q, R, esse aqui é o nosso pirata, né? R, S, T, U, lembrando que U é igual ao U de you are a student, for example, ok? Soletramos da mesma forma. V, W, e aí esse W eu coloquei aqui, olha, 2 vezes U, porque é exatamente isso que o W é. Ele é um duplo U, double U, ok? E a pronúncia dele vai ser a pronúncia de um U realmente. Essa letra foi criada com essa funcionalidade. Quando a gente incorporou ela para o português, a gente deu a ela a fonética de V, como nos nomes Wagner, Vando e assim por diante. Mas a funcionalidade dela vem da letra U, porque ela é um duplo U. Portanto, em inglês ela será pronunciada como se fosse um U realmente. Work, with, walk, ok? Nós temos a pronúncia de um U nessa letra aqui. Mas é importante ressaltar que incorporar essa letra como um V não é só do português. Para quem tem um pouco mais de experiência com o espanhol, sabe que em algumas regiões onde se fala espanhol, a gente tem essa divergência. Algumas interpretam o V como o som de, como o W, como o som de V, e algumas interpretam o W como o som de U. Portanto, isso é uma interpretação comum, não só do português, como de algumas regiões onde se pratica o espanhol. Por fim, temos o X, Y, onde a gente pode, né, dar essa pronúncia para ele, ok? Porque, bom, se você é meu aluno, você provavelmente é da região de Minas Gerais ou tenha passado pela região de Minas Gerais alguma vez na vida, ok? Então, esse Y é muito comum para você também, alright? Só lembrarmos do Y do mineiro. E aí, essa pronúncia é uma das mais complicadas que a gente tem de memorizar, né? Do Y, Y, porque ela é muito comum, essa letra é muito comum no inglês e ela é uma das menos comuns no português. Portanto, ela é um pouco mais difícil de se memorizar. Por fim, temos o Z, né? Que entre as consoantes é uma das que a gente menos tem dificuldade estatisticamente como alunos. Alright? Como a minha explicação
das nossas letters of the alphabet veio junto com algumas curiosidades a respeito da pronúncia, eu vou repeti-las novamente, ok? E eu quero que você, que seja o meu student nesse momento, repita onde você estiver. So let's go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok? E para complementar a nossa aula de hoje, eu dei aqui duas sugestões de vídeo para que a gente possa estar aprimorando o nosso alphabet. Alright? Quando a gente fala de alphabet no sentido literal, né, as letters em si, não tem como a gente fugir das músicas infantis. Porque, querendo ou não, a gente aprende o alphabet, né, quando nós estamos nas nossas menores idades. No entanto, o vídeo que eu escolhi para vocês, apesar de ser uma música infantil, é uma música infantil que gruda bastante na nossa cabeça, ok? Porque ela tem um ritmo que ajuda a fazer essa memorização, ela ajuda a grudar na nossa cabeça. E se a gente gruda um ritmo na nossa cabeça, a memorização fica mais fácil. Portanto, a minha indicação para os meus students nesse momento é Alphabet Song, ABC Song, Phonics Song, ok? Ela é dividida em 3 partes, onde ela vai falar do alphabet, né? Sobre as letters e etc. ABC, aí ela vai falar literalmente sobre o ABC. E por fim, o fonema, ok? Das letters. Por exemplo, A pode ser A. E assim por diante, ok? É uma indicação muito boa que vem do canal Have Fun Teaching. Segundo, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a funcionalidade do alfabeto, né? Então, a minha indicação de vídeo para vocês é o Real English 3B, What's Your Name? Where Are You From? Onde os membros do canal Real English entrevistam pessoas de diversos lugares do mundo, em que elas têm que dizer o name delas, como spell o name delas e where they are from. For example, I'm from Brazil, I'm from Sweden, né? Não são todas as pessoas, inclusive, que respondem a essa pergunta, mas algumas respondem, ok? Assistindo esse vídeo juntamente com o vídeo do Alphabet Song, né, incorporando a minha classe, esse é o homework para vocês, students, ok? Say your name, your mother's name, and your father's name, and spell them, ok? Nesse exercise, a gente vai estar praticando mais ou menos o que a gente vê nesse exercise aqui, ó, nesse video aqui. Nós vamos falar do nosso name, our mother's name, and our father's name. E vamos spell cada um deles. For example, my name is Kevin. K-E-V-I-N.
My mother's name is Sharon. Sharon. My father's name is Ismael. Ismael. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa video class de hoje e have a nice day.